A paz do Senhor, irmãos. Aqui é a irmã Raquel da Paz e nós vamos fazer um pequeno estudo a respeito de criação de filhos. Amém? Os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 6 em diante. Amém? Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 6 em diante. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Muitas vezes nós se preocupamos tanto com a nossa vida espiritual e acaba esquecendo dos filhos, né? A gente vai dando brechas que a gente às vezes nem percebe. E aqui ainda no capítulo 6, versículo 2 diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aqui vem falando de guardar os mandamentos do Senhor e passar para o filho e para o neto ainda, né? Passar para os netos também, para guardar tu, o teu filho e o filho de teu filho. Então significa que nós temos que nos preocupar com a educação cristã das crianças, né, dos nossos filhos. A gente tem que pedir sabedoria ao Senhor, porque muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, né? Muitas vezes a gente quer impor de uma forma e com falta de sabedoria. Então tem todo um jeito que o Senhor nos ensina, que o Espírito Santo nos instrui, mas nós temos que buscar do Senhor, porque eu fico observando, irmãos, tem tanta distração para as crianças da parte do inimigo que não é brincadeira. Muitas coisas que você olha e fala assim, mas isso aqui é tão bobinho. Justamente essas coisas bobinhas, né? Pequenos vídeos, coisinhas tão... Parece assim, os nossos olhos ser tão fúteis, mas aquilo ali já induzindo a criança a se interessar mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Amém? Então, que o Senhor venha nos dar sabedoria. Por quê? Que a gente observa que os pais ímpios que querem um futuro melhor para os seus filhos, eles fazem de tudo, né? Fazem de tudo para que os seus filhos sempre tenham o melhor. Lógico que os pais crentes também. Só que muitas vezes nós, né, cristãos, fazemos de uma forma que é totalmente contrária à palavra do Senhor. Como, por exemplo, a criança tem um celular. Celular, irmãos, é uma arma na mão da criança, sabia? Sim, porque já mata a vida espiritual de primeira. Mesmo que é vídeo evangélico, desenho evangélico, irmãos, eu não aconselho, busca a direção do Senhor. Esse negócio de ficar passando desenho evangélico para criança, aos nossos olhos, é só as parábolas de Jesus, não tem nada. Irmãos, busca a direção do Senhor. Amém? Busca discernimento. Muitas vezes falta discernimento e a gente não quer buscar da parte do Senhor. Por quê? Enquanto a criança está ali assistindo, ela está tão quietinha, só que na verdade ela está recebendo uma carga muito grande no seu subconsciente, que aquilo vai influenciar no seu comportamento mais tarde. E quando eu trabalhava na escola, irmãos, eu via cada coisa nos desenhos infantis que eu falo, meu Deus, eu não acredito que essas crianças estão vendo isso. Dentro das suas próprias casas, os pais acham que tá tudo certo, né? Tem lá o YouTube Kids, e tem toda aquela segurança e tal.
contra a questão de pedofilia, essas coisas, né? Mas o problema não é só isso. É que nem o Senhor me mostrou uma vez. É como se eu trabalhasse numa escola, eu trabalhava na portaria daquela escola e aquela escola tinha muita segurança, né? Porque estava muito alto o índice de pedofilia, no meu sonho, né? Então aquela diretora tomou todo cuidado, ela reforçou toda a segurança da escola, só que o pedófilo estava dentro da escola, trabalhava lá dentro, né? Então muitas vezes a gente se preocupa tanto com um lado e esquece do outro lado, né? Então, irmãos, ore ao Senhor, pergunte ao Senhor onde tem brecha, porque muitas vezes o Senhor permite, né, tantas coisas acontecerem na nossa casa e a gente pensa, é o inimigo, mas muitas vezes é nós mesmos que dá brecha. Nós vemos aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A pessoa que não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Por quê? Porque eu já trabalhei em escola de pessoas assim, que tinham condições financeiras, escola particular, né? De pessoas que tinham condições financeiras um pouco melhor. E eu percebia que a maioria delas dizia que os filhos não assistiam televisão, né? E eu já vi muita matéria de pessoas que trabalham nessas questões tecnológicas, né? Os filhos não têm celular, não têm televisão, não assistem televisão. E muitas vezes na casa dos crentes, é para distrair, é para ficar dentro de casa, tem ali a televisão. E às vezes o pai e a mãe mal sabem que aquilo está sendo plantado sementes ali no coração e no subconsciente da criança. E os pais não têm noção disso. Porque no momento ali a criança está quietinha, não acontece nada, né? Não acontece nada, tá tudo certo. O problema é depois, na adolescência, por exemplo. Amém? Então, amém. Peça sabedoria ao Senhor, porque a Bíblia fala, né? Quem não tem sabedoria que peça, que o Senhor vai dar, e o Senhor não se arrepende, e não vai lançar em rosto. Peça sabedoria ao Senhor. Senhor, me instrui como que eu devo fazer, porque assim, irmãos, ensina o filho a oração do Pai Nosso, a oração do Salmo 91, né? A Bíblia é cheia de riquezas. Ensina o louvor, chega na igreja, ensina que precisa ficar quietinho, não pode ficar correndo na igreja, tomando água toda hora, indo no banheiro toda hora. O ensinamento começa de casa, não é chegar na igreja e colocar a criança do lado e falar, não levanta. Já começa de casa. Então já vai trabalhando o dia inteiro. Olha, hoje à noite nós vamos para a igreja e você não vai ficar andando, não vai ficar correndo, tem que ficar quietinho, sentado. Não pode bagunçar na igreja. Pode não. Não pode. O Levi, né, agora ele tem os 2 aninhos e ele não quer mais ficar sentado. Então tem que dar um jeito, né? Né, Levi? Só lá não. Então assim, irmãos, o Senhor, Ele prova a nossa fé, né? Nossas forças, que às vezes a gente não consegue cultuar o Senhor do jeito que a gente gostaria na igreja, né? Por conta dos filhos, mas a gente não pode desistir. Amém? Então, já vai ensinando o filho em casa como cultuar o Senhor. Primeiramente, para cultuar o Senhor, tem que obedecer, né? Que não adianta cantar no grupo das crianças e depois continuar de conversinha no fundo da igreja. Atrapalha o culto, atrapalha a concentração. Aí chega um católico no culto, aí o filho do obreiro, da irmã, né, tá lá bagunçando e a pessoa não consegue se concentrar, não vai voltar nunca mais ali naquele culto. Nós vemos que o ensino, por exemplo, o ensino adventista, eles têm até escolas
Eles têm escolas, então eles já são doutrinados ali. O ensino maçônico, eles têm escola, né, própria para eles. Então eles já são doutrinados ali para crescer e já seguir aquela carreira. Então, e nós como cristãos, o Senhor nos deu capacidade. Nós temos a Bíblia inteira instruindo como isso deve ser feito. Nós não podemos negligenciar a educação dos nossos filhos, irmãos, a educação espiritual. Amém? A semente tem que ser plantada. Mesmo que mais para frente ele não queira mais participar, só que a semente está plantada. Não queira mais te obedecer ao Senhor, ir para a igreja, não. Então, mas a semente foi plantada. Amém? Então, vou dar um exemplo aqui. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Versículo 32. Não, irmãos, é só 29 mesmo. Nós vemos aqui que o rei Ezequias, né? O exemplo do rei Ezequias, 2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Então, o pai de Ezequias, Acás, faleceu. E quando ele começou a reinar, o pai de Ezequias, ele tinha 20 anos de idade. E ele fez, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não fez o que era reto. Então ele fez muitas coisas agradáveis. Só que o filho, ele foi ao contrário, né? O filho foi ao contrário, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Então eles convocaram os levitas, ele estabeleceu os levitas para purificarem o templo. Ezequias estabelece culto a Deus. Então ali ele vai organizando tudo, ele convida o povo para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Muita gente não quis participar, zombaram, né? Mas os que foram ali foram abençoados, foram santificados. E ele organizou toda a questão ali do templo, como deveria ser feito. Foi uma bênção. Tudo que aconteceu foi uma bênção. E aí mais pra frente, no capítulo 32, nós vemos que Senaqueribe tenta invadir Judá. Quando ele ouve falar que o inimigo estava a caminho, ele já se levantou com o seu exército e já foi tapando as brechas, já foi fazendo tudo possível ali para não ter falta de água na cidade, né? Nem fome, nem nada. E ele já pensou, então muitas vezes nós vemos que o inimigo está se aproximando da nossa casa para tocar nos nossos filhos, a gente não faz nada. Às vezes chega alguém indicando, convidando para ir na casa, deixa ele aqui, não sei se não tem televisão, não tem nada, aí deixa lá na casa da tia, na casa do tio, deixa dormir na casa do tio, na casa da tia. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque lá você não tem televisão, mas lá na casa dele tem, na casa dela. Ou então o seu esposo não é crente de televisão, ou a sua esposa. Chega um momento de você ir para a igreja, eu vou deixar com o pai. Só que o pai está lá na televisão, então o pai dá o celular para a criança. O que você vai fazer? Você tem que fazer que nem Ezequias, que na hora que Ezequias viu que o inimigo estava se aproximando, ele já foi edificar e fortificar. Tinha muro quebrar, já foi tapando as brechas, já foi organizando tudo. Para quando o inimigo chegasse e rodeasse a cidade ali, se estabelecesse para poder tentar entrar, eles já estariam preparados. Entendeu? Então, nós vemos que o Senhor enviou apenas um anjo, porque eles foram orar ao Senhor, pedindo livramento, pedindo orientação. Porque o exército, irmãos, da Síria, do rei da Síria, é um exército muito poderoso. A rei da Síria era um império, os sírios, né?
era um império muito grande, que onde eles chegavam, eles já invadiam cidades, eles tomavam reinados, e então ele queria também invadir ali, né? Ali Jerusalém. Então ele já foi ameaçando. Olha, os deuses das outras cidades não puderam livrar os seus reis. Então o Deus de vocês, ele estava igualando o Deus Todo-Poderoso como os outros deuses, né, das outras cidades. E começou a ameaçar e começou a xingar. Nós vemos que no livro de Isaías também está bem detalhado a carta que eles receberam blasfemando contra Deus, né? Aqui no capítulo 32, versículo 17, foi falando: escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Irmãos, eles falavam muitas coisas, palavras assim que era de entristecer o coração, mas eles fizeram o quê? Foram orar. O profeta Isaías estava nesse tempo aqui. Então, eles foram orar ao Senhor e o Senhor falou: não temas, não tenha medo. E o Senhor enviou um anjo, irmãos, e destruiu todo aquele exército, e voltaram envergonhados para sua casa. E o rei foi morto pelos seus próprios filhos. Então, depois disso, o Senhor permitiu uma enfermidade em Ezequias. Aqui entra uma atenção especial, porque Ezequias não teve nenhum exemplo dos seus pais de obediência ao Senhor, certo? Eu trouxe todo esse contexto para os irmãos entenderem. Ezequias não teve nenhum exemplo de obediência ao Senhor dos seus pais, mas ele resolveu fazer diferente. Amém? Agora, no fim da sua vida, o que aconteceu? Ele ficou doente, né? E o rei Isaías falou: olha, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E ele ficou muito triste. Ele começou a colocar diante do Senhor tudo que tinha acontecido e pediu livramento. O Senhor curou ele, certo? Aí o que aconteceu? Ele recebeu visitas. Vamos lá em 2 Reis, aqui em 2 Crônicas não fala, mas em 2 Reis, e no livro de Isaías também fala, capítulo 20, versículo 12. A embaixada do rei da Babilônia. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Irmãos, todos os reinados vizinhos, né, o reinado da Babilônia, o reinado da Síria, outras cidades mesmo distantes, ouviu das grandezas e as maravilhas que o Senhor fez com o rei Ezequias. Eles ouviram. Então o rei da Babilônia ficou impressionado com tudo que aconteceu e ouviu falar que ele estava doente, só que ele foi curado. Então ele foi lá, né? Enviou os seus servos ali com presentes e querendo saber da parte dele o que aconteceu, que ele foi curado, como é que foi, né? E aí Ezequias abriu as portas, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com coisas que chegam para os nossos filhos. Principalmente, irmãos, roupas, presentes, sabe? Porque vem muitas vezes em coisa por trás. O Levi já ganhou muitas roupas que eu tive que jogar fora, porque o Senhor não se agradava. O Senhor pediu por causa de uma estampa, por causa de algo assim que poderia prejudicar a vida espiritual dele. E o comportamento dele também. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado. E o Senhor permitiu só para sondar o coração do rei Ezequias. E aí o que aconteceu? Jeremias chegou nele e falou assim: quem é esses aí que vieram a ti? É de um país distante, eles vieram da Babilônia. Aí Ezequias falou assim: o que eles viram na sua casa? Aí ele falou: eles viram tudo, eu mostrei tudo para eles. E aí veio a mensagem do Senhor: eis que vem dias em que tudo, aqui no versículo 17, capítulo 20, versículo 17.
Eis que vem dias em que tudo quanto houve em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no passo do rei da Babilônia. Aqui foi uma exortação, assim, uma ameaça muito grande, que o Senhor ficou muito irado com o que ele fez. Porque ele começou a se exaltar. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aconteceu isso. Ele começou, a soberba entrou no seu coração. E o Senhor falou, até os seus filhos. Os seus filhos, eles vão ser levados para a Babilônia. Que foi mesmo aquela invasão, né? Mais para frente. E o que ele falou? O que foi que Ezequias falou? Boa é a palavra do Senhor que disseste. E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? O que ele quis dizer aqui? Que no tempo dele haveria paz e verdade, e a destruição viria depois. Então eles não se importavam. Ele não estava se importando. Tanto que o filho dele depois desfez tudo que ele tinha feito. Tudo. Manassés com 12 anos de idade, irmãos, uma criança com 12 anos de idade, começou a reinar. Porque, né, Ezequias morreu, começou a reinar e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara das suas... Irmãos, ele levou coisas abomináveis para dentro do templo. Eu fiquei impressionada porque eu falei, Senhor, por que os sacerdotes os sacerdotes viu o reinado do pai, ele não podia deixar. Mas o coração do povo está inclinado para o pecado, né? Fazer o quê? Então eu fico admirada, assim, observando como que o Senhor vem tendo tanta paciência. Ele ainda reinou 55 anos. Tem reis que reinou 3 meses. Mas esse aqui, ó, reinou 55 anos, né? No livro das crônicas, no livro de reis, vem falando que o reinado de cada um. Uns obedeceram, outros desobedeceram. Eram assim, os filhos, né? O pai faleceu, o filho tomou conta. E um fez a vontade do Senhor, aí o outro já não quis, desfez tudo que ele fez. E o povo estava atrás, né? A inclinação, irmãos, do nosso coração é o pecado. A história de Ezequias é um exemplo muito interessante para se observar. Ele não teve nenhum exemplo de obediência ao Senhor dos seus pais. Não teve. Porém, no reinado dele ele fez diferente. Ele conhecia a palavra. Tanto que no reinado dele ele fez tudo diferente. Tudo que o Senhor quis, Ezequias estava ali pronto para fazer. Tudo que fosse para agradar ao Senhor. Só que no fim da sua vida, a soberba entrou no seu coração. Amém? E ele não se importou com a criação de seus filhos. Não se importou. E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Foi isso que ele disse. Então ele não se importou. Então nós temos... Então, meus irmãos, nós temos que observar qual é a forma que nós estamos conduzindo na educação dos nossos filhos. O que você tem feito? Muitas vezes a gente não sabe como começar. Então nós vamos o quê? Começar uma campanha, né? Em favor da criança, do adolescente. Ora com ele. Pede para ele meditar no versículo antes de dormir. Acompanha ali. Amém? Acompanha. Porque as coisas desse mundo, irmãos, realmente sufoca a vida espiritual das crianças. Na escola, meu Deus do céu. Então, nós temos que fazer aquele trabalho assim, para chamar a atenção, que é o Espírito Santo quem vai convencendo, né? O Espírito Santo quem vai convencendo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Aqui nós temos um outro exemplo de uma mãe, né, que está em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 11, que diz assim, ó: E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
Se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres o filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aqui no 22 fala assim, ó, capítulo 1, versículo 22. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. Ela consagrou seu filho para ficar ali no templo, né? E foi o Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. Então, ele foi criado no templo. E engraçado que lá no templo, o sacerdote Eli e os seus filhos já estavam corrompidos. O Eli já estava cego espiritualmente. Os filhos dele pecando contra o Senhor, fazendo tudo que desagradava ao Senhor. Mas ele não se corrompeu. Ele foi crescendo e observando tudo ali. Porque lá tinha outros sacerdotes, tinha os levitas, os escribas, né? E esse povo foi ensinando Samuel as leis do Senhor, as histórias do que aconteceu, né? A história do povo, porque toda criança que filho de sacerdote tinha que aprender e decorar, né? Decorar tudo ali, os salmos de Davi, tinha que estar na ponta da língua. As leis tinham que estar na ponta da língua. E então Samuel estava sendo ensinado. Então ele, né, no coraçãozinho dele já estava sendo semeado ali a boa semente. Então vamos consagrar, irmãos, os nossos filhos ao Senhor. Claro que a gente não vai fazer um voto assim, eu não vou passar navalha, não vou passar navalha na cabeça dele, né? Assim como aconteceu também com Sansão, a história de Sansão. Sansão era nazireu de Deus e o anjo do Senhor deu as instruções para os seus pais. Então, muitas vezes o que falta a nós é instrução, né? Não se preocupe só com a sua vida espiritual. Se preocupe com a sua casa também. E não coloque impedimento, irmão, mas eu queria assim, mas minha esposa assim. Faça a sua parte. Não fique colocando desculpa, né? Você faz a sua parte, que o Senhor vai te ajudar. O Senhor só quer que a gente se levante, faça alguma coisa. Amém? Então, que o seu filho, a sua filha venha ser homem e mulher de Deus. Que venha levar a palavra do Senhor consigo. Isso só vai ser possível por meio de nós, os pais. Amém? Porque o que falta muitas vezes é fé também, né? Às vezes a gente dá uma desanimada, meu Deus, tanta tribulação, né, irmãos? Tanta dificuldade. Mas a gente não pode deixar, porque o inimigo realmente ele vai fazer de tudo para fazer a gente esmorecer na fé e não cumprir aquilo que o Senhor vem requerendo de nós. Então não vamos deixar o inimigo prevalecer sobre os nossos filhos, porque os nossos filhos é do Senhor. Quando eu fiz o curso de pedagogia, em 2010, mais ou menos, né? Foram 3 anos e meio. Eles falavam assim, que os nossos filhos, a gente cria eles, não é para nós, é para o mundo. E eu não concordava com aquilo. Só que é um monte de ímpios, né, irmão? Você vai debater com esse povo, só misericórdia. Pessoa cega, então não adianta. Mas dentro de mim eu não concordava. Eu falei, meu Deus, a gente tem que criar os filhos para o Senhor. Senão, o que vai ser desse mundo se a gente todo mundo resolver criar os filhos para o mundo e o mundo já é do maligno? Se o mundo é do maligno, a gente não está criando para Deus, está criando para o próprio diabo usar mais para frente, para ser um drogado, uma lésbica, né? Então, o inimigo tem trabalho para todo mundo aí nesse mundo. Para poder lançar no inferno e pecar contra Deus, o inimigo tem várias formas de fazer a pessoa pecar contra o Senhor. Então, nossos filhos são do Senhor. De pouquinho em pouquinho, você vai ali colocando, né? Regando a semente, que vai ter resultado. Amém, irmãos? Então, não desfaleça. Que o Senhor Jesus venha abrir o vosso entendimento dentro desse pequeno estudo simples, amém? Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, desde quando a gente permitir, amém? Então permita que o Espírito Santo te ensine, te ajude, que você vai prevalecer contra o inimigo, amém? Deus venha abençoar, fique na paz do Senhor Jesus. E a paz? A paz.
A paz.